Olá, queridos, graça e paz, bom dia, amém? Obrigado por você clicar nesse vídeo, é sempre muito bom te encontrar aqui, que Deus possa abençoar poderosamente a minha vida e a sua. Nesse dia de hoje é onde nós escolhemos refletir e orar, refletir na palavra do Senhor e, consequentemente, estar orando ao nosso Deus. Eu queria ler um texto com vocês aqui, um texto que eu tenho certeza que vai edificar a minha vida e a sua, para poder falar de um tema muito sério, muito importante, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Diz assim: livro de Gálatas, na verdade, carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim: não se deixe enganar, o que é de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então existe uma lei, né? Eu tenho aqui um fone, e se eu soltar esse fone, ele cai. Ele cai por quê, pastor? Ele cai porque existe uma lei da gravidade, que tudo tem tendência a cair. Então, quando a gente fala de lei, é isso, é sobre esse tipo de coisa. Só que existem várias leis, né? A lei da semeadura, ela se aplica em várias situações. E eu quero contar para você uma ilustração hoje que vai certamente edificar a sua vida e vai deixar a gente muito reflexivo. Escuta, existia um casal que eles tinham um filho pequeno e o pai do marido teve que ir morar na casa, porque a mãe dele, né, a mãe do marido havia falecido, tinha ficado o senhor sozinho em casa, e ele começou a ter problema de Parkinson, começou a ficar tremendo, e com isso o filho conversou com a esposa e falou: não tem como deixar meu pai morando sozinho, eu preciso trazer meu pai aqui para casa. E assim foi feito. Só que toda vez que eles sentavam na mesa para fazer a refeição, aquele homem, com a mão tremendo muito, sujava a cozinha toda, a mesa toda, começava a sujar todo o ambiente, e ele errava a boca e a comida caía da boca porque a coordenação motora estava ruim, e com isso a nora dele começou a ficar um pouco sentida com aquilo, falou: meu Deus, está difícil comer do lado dele. Achava até, né, um pouco de falta de higiene, mas ele não conseguia, não é que ele não queria, mas ele não conseguia, ele começava a comer e sujava muito a mesa, sujava muito o ambiente, e aquilo começou a trazer um problema entre o marido e a esposa. E um belo dia a esposa e o marido no quarto conversaram, e a esposa disse: olha, não dá mais para o seu pai comer na mesa com a gente, ele está quebrando os pratos, está quebrando os copos, ele não consegue segurar e a gente não tem muito o que fazer. A gente vai ter que colocar ele para comer a parte da mesa, vai colocar ele para comer no cantinho da sala, sentadinho no chão, e a gente dá uma colher de madeira para ele e um pratinho de madeira. E assim fizeram, compraram uma tigelazinha de madeira e deixaram na mão dele porque não tinha risco de quebrar. E foi se passando o tempo, né? Semanas, foi se passando as semanas, meses, com quase um ano daquele senhorzinho já comendo à parte, comendo no chão. Aquele casal tinha um filho pequeno, de uns 4 aninhos mais ou menos, e um belo dia ele chama a criança para poder vir almoçar, era um final de semana, e chama a criança para poder vir almoçar, e a criança fala: calma mãe, já estou indo, calma mãe, já estou indo, calma mãe, já estou indo. E um belo momento, aquela mãe fala: o que essa criança está fazendo, que ele não entra de jeito nenhum? E a mãe foi lá na direção para poder olhar. Nisso, o pai vinha também, saindo do banho, e ele percebeu que a mãe estava indo do lado de fora, ele foi junto para poder olhar. E quando chegaram do lado de fora, que olhou assim, a criança estava pegando um pedaço de madeira que estava no quintal, e ele pegando uma colher de dentro de casa, ele raspando aquela parte da madeira, ele raspando, e a mãe: o que você está fazendo, meu filho? O que você está fazendo aí? Ele: não mãe, eu já estou preparando o prato para você e papai quando ficarem velhos. Quando o menino falou aquilo, caiu a ficha, falou: meu Deus, o que a gente está ensinando para o nosso filho? Que quando a gente envelhecer, a gente tem que tirar, nosso filho vai tirar a gente da mesa e vai colocar a gente para comer no chão a parte da mesa. E aquilo fez o casal ficar muito reflexivo, eles conversaram a noite toda sobre esse assunto, ficaram muito impactados com o tamanho da crueldade que eles estavam plantando para eles mesmos colherem. E a partir do dia seguinte, aquele senhor voltou a comer na mesa, independente se sujava tudo ou não, começou a comer com o talher como todo mundo comia, e aquele homem se sentiu muito mais digno de estar fazendo parte daquela família, porque ele estava se sentindo humilhado. Apesar de estar com Parkinson, ele estava lúcido e ele estava se sentindo muito humilhado em ter que comer no chão. Qual a moral dessa história? Que às vezes, irmãos, a gente está fazendo algo com alguém, né? Principalmente às vezes um filho fazendo com o pai. Olha que situação, olha a reflexão que isso traz para mim e para você. E aquele casal tomou uma decisão de dizer: a gente não vai deixar mais ele comendo ali, porque quando chegar a nossa vez, vai ser feito a mesma coisa comigo e você. E aquele marido, aquela esposa, chegaram a um comum acordo, né, e trouxeram aquele homem para a mesa. E eu queria muito que você pensasse nisso. Eu queria que a gente olhasse, fizesse uma introspecção, olhasse para dentro de cada um de nós e começasse a observar o seguinte: o que é que eu tenho feito que pode se voltar contra mim mesmo lá na frente? Porque contra essa lei não dá para a gente fugir.
Contra a lei da semeadura, irmãos, não dá para a gente fugir. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Né? Tem um ditado popular que diz que quem planta vento, colhe tempestade. É importante nós termos em mente, irmãos, que é isso, né? A palavra de Deus vai dar essa orientação para a gente, ela é a bússola de nossas vidas, e tem pessoas vivendo experiências hoje de que foram plantadas lá atrás. Tem pessoas colhendo consequências hoje daquilo que foi plantado lá atrás. E Deus está falando comigo e você nessa manhã, Deus está falando comigo e você nesse dia, e eu tenho certeza que você vai fazer uma autoanálise, porque como é que funciona a meditação, a pregação da palavra? Deus começa a usar alguém para poder falar algo, e você que está do outro lado recebendo, você começa a fazer uma autoanálise e uma grande reflexão. Certamente você faz uma autoanálise e você consegue perceber alguém que já viveu uma experiência semelhante, alguém que já viveu uma experiência de semear algo e colher algo, porque semeou coisa ruim, vai colher coisas ruins. Eu queria que você semeasse nesse dia de hoje coisas boas, libere palavras, irmãos, palavras viram decreto no mundo espiritual. Então libere palavras sobre o seu marido, libere palavras sobre a sua esposa, libere palavras sobre o seu patrão, libere palavras sobre o seu trabalho, comece a liberar palavras sobre os seus filhos, palavras de bênção, comece a abençoar, chama de inteligente, de forte, de saudável, começa a semear coisas boas na vida de outras pessoas. Comece a fazer isso, que eu tenho certeza que você vai viver uma experiência muito, muito, muito impactante. Eu queria contar uma outra ilustração para vocês, eu gosto muito de contar ilustração, e tinha um fazendeiro que ele trabalhava com espiga de milho, né? Com milhos em geral, e ele vendia as espigas, e tinha uma coisa que chamava muita atenção dos vizinhos, porque ele tinha sempre as melhores espigas. Todo mundo ia oferecer suas espigas de milho para poder vender, mas aquele homem, aquele fazendeiro, as espigas deles eram sempre melhores, de uma qualidade incrível, suculento, os grãos tudo graúdo, não tinha milho ressequido, era tudo muito, muito, muito graúdo, né? Muito bem plantado, e ele conseguia com isso os melhores valores, porque todo mundo queria comprar o milho dele e consequentemente vendia o mais caro também. E chegaram para ele e fizeram uma pergunta, assim: por que seus milhos são melhores do que os nossos? Por que seus grãos têm muito mais qualidade do que os nossos? E ele falou assim: o segredo é simples, eu compro as melhores sementes, eu planto na minha fazenda e eu compartilho as melhores sementes com todos os meus vizinhos. Eu não sei se você sabe, mas as aves, né, ela tem uma particularidade, às vezes, de comer uma semente em um lugar, e quando ele deixa a semente cair em outro lugar, nasce em outro lugar. E ele entendeu que para que a fazenda dele fosse muito produtiva, ele tinha que semear aquilo que ele tinha de bom na vida dos seus vizinhos. E eu quero muito que você pense sobre isso, que você reflita sobre isso. Tem gente hoje, irmãos, com doenças seríssimas, tem doenças que não tem como recorrer mais, porque já chegou a um nível muito avançado, porque guardou mágoa, guardou um sentimento. Irmãos, comece a semear coisas boas, comece a liberar perdão, comece a amar pessoas, porque Deus tem algo glorioso e poderoso para fazer através dessa meditação que a gente está vivendo aqui agora, em nome de Jesus. Amém? Pense nisso, reflita sobre isso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Pai amado e bendito, aqui estamos, ó Pai, reunidos, ó Pai, mais um dia, Senhor. Hoje, meu Pai, nesse sábado, Deus, sábado de carnaval, Senhor, eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha para visitar cada um de nós, ó Pai, que separe esse tempo de qualidade para poder ouvir, pensar, refletir, meditar na Tua palavra. Que eles possam, meu Pai, viver um momento, meu Pai, muito abençoado e poderoso para a honra e glória do Teu nome. Eu Te glorifico, Te exalto, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque a nossa mente, ela tem uma capacidade, meu Pai, de absorver o assunto e de começar a trabalhar para esse assunto de uma maneira muito poderosa dentro de nós, para mudar ações, para mudar decisões. Então mude as nossas ações, mude as nossas decisões e faça, meu Pai, com que a nossa vida seja uma vida de plantio, de semeadura, meu Pai, de coisas que vão trazer benefício para cada um de nós. Eu quero abençoar este homem, abençoar esta mulher, abençoar a casa, a família de cada um deles, em nome do Pai, abençoar em nome do Filho e abençoar em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você poderosamente, que esse dia seja um dia de glória. Tenha muito cuidado, hoje é sábado de carnaval, muita gente bebe, existe um demônio, irmão, chamado Rei Momo, né, que geralmente o prefeito entrega a chave da cidade para eles. Os centros, irmãos, espíritas, eles fecham, né, para poder deixar as entidades, todo mundo solto por conta desse período. Fique muito atento, em nome de Jesus, que esses dias sejam dias de oração, dias que a gente vai viver experiências tremendas, poderosas e gloriosas com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente. Não esqueça do like, compartilhe, se fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa de ouvir, ser abençoado e tocado pela presença de Deus, em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe.